entendo perfeitamente os pontos da Bruna e do Fiuza. Eu tenho sido um crítico ferrenho das lideranças atuais do Ocidente. Tenho apontado para crise de identidade, para o risco do globalismo, para essa elite cosmopolita, pseudo-liberal, progressista, que quer destruir tudo aquilo que o Ocidente de fato representa, né? Mas eu tenho adotado uma postura que é um pouco mais enfática na defesa da Ucrânia e que condena sem qualquer tipo de ressalva a postura do Putin e da Rússia. Por quê? Porque o Ocidente ele merece ser salvo. Ele merece ser salvo do Biden, do Trudeau, sem dúvida, né? Existem muitos inimigos de dentro do portão, mas existem os inimigos fora também. Então, o diagnóstico de que o Ocidente atual é muito diferente daquilo que conhecemos como civilização, né? E que está decadente e tudo mais, esse diagnóstico é correto. A receita, de alguma forma, que indique que passa pano para o Putin ou achar que ele pode ter algum tipo de reação conservadora a isso é um engodo. Né? Não estou dizendo que foi o que disse a Bruna e o Fiuza de jeito nenhum, estou dizendo que tem gente que embarcou nessa. A gente vê um monte de gente aí falando que o próprio Bolsonaro, né, disse que o Putin é um conservador. Balela. Né? Ele tem alguns discursos muito impactantes, né, sobre essa questão toda de agendas progressistas do Ocidente, ele quer impedir isso na Rússia. Ele está jogando para a plateia. A Rússia tem um povo mais conservador ali, cristão, ortodoxo e tudo, mas o Putin é um autocrata pragmático, frio, ex-espião comunista, soviético, que considerou a queda do Império Soviético uma catástrofe geopolítica, que chegou ao poder se fingindo de leal e depois destruindo um a um dos oligarcas que ajudaram a criá-lo, inclusive Berezovsky, que era o principal deles e o cara da mídia, censurando e tomando conta e controlando totalmente a mídia, ou seja, acabando com a liberdade de expressão, com a liberdade de imprensa no país, envenenando dissidentes, né? Usando bombardeios que aconteceram em Moscou para justificar o lançamento de uma operação militar em larga escala contra a Chechênia, e na hora ali ele teve muito apoio com isso, no comecinho da gestão dele, 99, né? Bombardeios esses até hoje sob suspeita, nunca encontraram os terroristas chechenos. Não estou dizendo que os chechenos são gente boa. É difícil, né? Quando você olha Afeganistão, a Bruna citou o exemplo do Afeganistão. O Reagan, ele também armou a gente, né? A CIA sempre fez isso, é muito atrapalhada na história, mas quando o Reagan até hoje é muito denunciado por isso. Quando ele vai lá na questão da Nicarágua, muita gente gosta de falar dos contras e tudo e esquece o que era o regime comunista, né? A ditadura. Então, assim, no Afeganistão do final da década de 80, você treinar ou mandar arma pro Bin Laden era certo ou errado? Bom, depende, né? Depois que a gente sabe que ele virou a Al-Qaeda, tudo bem, mas naquela hora ali era o Império Soviético querendo anexar o Afeganistão. Então, essas coisas não são triviais. Assim, hoje tem gente ruim ali na Ucrânia que está sendo alimentada com esse discurso e sendo confundida com patriotas heróicos? Sem dúvida que tem. Agora, eu não consigo negar o que pesquisas mostram e o que atitudes mostram. Várias pesquisas mostram que a Ucrânia, como país, escolheu ser Europa, com todos os defeitos que a Europa de hoje tem. Mas não dá para comparar com a Rússia, muito menos com a China. Então, no Ocidente, nós podemos apontar para as fraudes eleitorais e atacar o Joe Biden. Apesar de uma turma querer censurar, querer mudar isso. Mas hoje nós podemos, nós temos chance de alternância de poder. O Ron DeSantis aqui na Flórida está despontando. Talvez o Trump volte. Na Rússia não tem essa possibilidade. O Putin esmagou um a um dos oligarcas e políticos que ofereceram alguma competição a ele. O Lushkov, que foi prefeito de Moscou, ele destruiu, inclusive com esses atentados que ele
imputou a incompetência do prefeito de Moscou. Ele destruiu o Rodorkovsky, que era o dono da Yukos, um cara com mais de 10 bilhões de dólares de fortuna, né? À época o homem mais rico do mundo emergente. Ele destruiu feito uma barata. Em uma semana o cara estava sem nada e preso. Então, assim, não dá para confundir as coisas. Não dá para falar não tem herói e não tem vilão nessa história. Não dá para embarcar nesse relativismo. Porque na história passada também, na Guerra Fria, os Estados Unidos não eram perfeitos. E a gente lembra do Reagan, mas teve o Jimmy Carter, que era um banana, que deixou os ayatollahs tomarem conta do Irã. E nem por isso a gente vai dizer que, não, também os Estados Unidos também é uma porcaria. Não, peraí, não vamos tomar partido na Guerra Fria. Pelo amor de Deus. Não consigo aceitar neutralidade do ponto de vista, pelo menos, moral. Não estou falando de diplomacia, de pragmatismo e interesse da nação, não. Apesar do que eu acho que é importante nesse momento fazer um statement. Mostrar que o Brasil quer ser ocidental também. Que os valores do Brasil são valores europeus. Mesmo em crise, mesmo decadentes e precisando ser resgatados, restaurados. E isso existe dentro de uma possibilidade, dentro de uma visão europeia de civilização, não russa. Na Rússia, se você acha que o Putin está errado, você é envenenado. É destruído. Tem que fugir do país. Então, calma lá. Eu acho que é muito importante nesse momento nós reconhecermos a reação heróica ucraniana. Nós vimos o documentário Winter on Fire. Aquilo virou verbo, ucranizar. O que significa ucranizar? Significa não engolir sapo sem reagir. No limite é partir para ação. No limite é pegar em armas. Se o que está sendo colocado em risco é sua liberdade mais básica. A Ucrânia quer ser Europa. E o Putin tem uma loucura, uma fantasia que ele criou, uma narrativa esdrúxula, de que a Ucrânia é russa. E que o povo quer ser russo e que ia enxergá-lo como libertador. Ele achava que ia ser muito mais fácil do que está sendo. Ele achava que iam depor o Zelensky e ia ter um golpe dentro dos próprios militares para tirá-lo, que ele ia procurar algum asilo qualquer, aliás, oferecido pelo Biden, e a resposta dele é magnífica. É a frase do ano, quiçá do século. Eu não quero carona, eu quero munição. Eu vou lutar. E pelo que eles estão lutando? Me desculpa, mas não é pelo neonazismo, não. Os ucranianos não estão montando uma milícia, uma guerrilha, pegando em arma contra um exército muito mais profissional e armado que é o exército russo para lutar pelo neonazismo, até porque o Zelensky é judeu. Eles estão lutando pelas liberdades mais básicas e pelo direito de autodeterminação dos povos. Eles querem ser Europa, em que pese uma minoria radical, extremista. O Putin usar esse discurso devia servir, inclusive, de lição pra gente. Não é o que nossos adversários fazem o tempo todo? Rotulam como fascista, como nazista, para justificar a censura, o autoritarismo, até a violência? Não é a essência do Antifa? O que o Putin está fazendo é isso. Está dizendo que é um bando de neonazistas que ele está limpando a Ucrânia desses elementos, desses maus elementos. E não é nada disso que está acontecendo, na verdade. É um brutamonte, um fascista, um comunista, um soviético, querendo restaurar o imperialismo da mãe Rússia, que está partindo para uma agressão criminosa contra uma nação independente, que se vê como nação independente. E que, aliás, tem milênio de história. A Ucrânia, Kiev era uma metrópole quando Moscou era uma vila. Depois lá foi anexada pelos czares e depois no Império Soviético virou um apêndice soviético do bloco, mas como tantos outros países do leste europeu, que hoje se enxergam como nações independentes e não como russos. Então, não dá para manter neutralidade aqui. Porque o Putin está agredindo tudo aquilo que o Ocidente representa. E a Ucrânia, com todas as suas imperfeições, está lutando por isso. Depois a gente limpa a casa. Depois a gente olha e fala assim, a minha casa não é perfeitinha, não. Tem aqui um monte de problema. Tem briga de casal, tem filho desobediente. Agora, calma lá. Tem um vizinho ali querendo me tornar escravo. Vamos ter um senso de prioridade aqui.
um senso de proporção. Se o Putin ficar impune em relação ao que ele está fazendo, acabou a nova ordem mundial, que queiram ou não os críticos do Ocidente, e tem que criticar o globalismo, que quer acabar com isso também, por outro lado, por outro instrumento, é a Pax Americana. Desde o debacle da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, nós nunca vivemos com tanta paz no mundo. Por quê? Porque temos um xerife. Os Estados Unidos são o xerife do mundo livre. Quando esse xerife cochila, os inimigos da liberdade ficam mais ousados. Então o que nós temos que falar é que o xerife é um banana hoje. E que apesar do Joe Biden, nós temos que lutar para defender tudo o que a América e o Ocidente simbolizam. Para depois tentar expurgar esses mau elementos aqui do Ocidente. Mas não achando que o Putin é a solução para alguma coisa. Ou que tanto faz entre Biden e Putin. Não consigo ir por esse caminho de raciocínio. Não consigo. A Ucrânia merece ser defendida hoje. A OTAN, com todas as suas imperfeições, e aliás, isso mostra bem a crise da ONU, da OTAN, da antiga Liga das Nações, do modelo dessas instituições globais que estão cada vez mais fragilizadas. Por quê? Porque a diplomacia não funciona sem a sombra da espada. Porque os Estados Unidos estão enfraquecidos, com dívida de 30 trilhões, com outras agendas, aborto, botar trans no esporte feminino e homem barbado em banheiro de mulher. Basta ver o discurso do State of the Union do Biden. Quer dizer, aborto ganhou ali uma dimensão tão grande quanto a Ucrânia. O cara é louco. O cara não tem senso. Os Estados Unidos precisam de alguém que defenda valores corretos. A família, a vida, a liberdade. É óbvio que o que temos hoje é muito, muito contrário a isso. Mas o modelo, as instituições americanas, elas permitem, dentro desses valores, ainda, nos livrarmos de alguém como Biden. A Rússia não. A Rússia não. Então, eu acho que tem que ter clareza moral nessa hora. Não temos lideranças como o Papa João Paulo II, Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Precisamos desesperadamente dessas lideranças no Ocidente. Não tenho dúvida. Mas mesmo quando era Jimmy Carter, os Estados Unidos mereciam ser defendidos em relação aos ayatolás iranianos ou à União Soviética. Então aqui é preciso ter clareza moral.